A aula de hoje não é muito para iniciantes. Então, tente aí, se você está começando, entender o máximo possível, mas não se desespere se você ainda não entender tudo. Você que já está um pouquinho mais adiantado nos seus estudos, vem comigo que eu tenho certeza que você vai entender 100% da aula. Hoje a gente vai falar sobre verbos separáveis e inseparáveis. Se você aí não ouviu o meu áudio sobre verbos separáveis, trennbare Verben, volta lá, ouça o meu áudio sobre isso, porque vai te ajudar a entender aqui o que está acontecendo na aula de hoje. Bom, hoje eu vou falar sobre um fenômeno muito interessante em alemão. Você já sabe que os verbos em alemão podem ter prefixos. Então, o verbo fahren, por exemplo, é dirigir ou ir motorizado, né? Ir de ônibus, de carro. Vou falar fahren. E também de bicicleta, fahren. Entretanto, eu posso colocar um prefixo antes dele, que é o E o verbo vai ficar umfahren. E ele vai mudar de sentido. Então, fahren é dirigir ou ir motorizado e umfahren vai mudar de sentido. E qual sentido vai ser esse? Aí é que mora a confusão. Eu tenho dois sentidos diferentes. Umfahren significa atropelar e umfahren significa dar a volta em algo. Ou seja, é o mesmo prefixo mas esse verbo vai ter dois significados diferentes. E como é que eu vou saber quando ele significa atropelar e quando ele significa dar a volta em algo? Bom, pelo fato de que quando ele significa atropelar, ele vai ser um verbo separável. Então, quando eu conjugar o meu verbo, o vai para a última posição. Quando ele for um verbo, quando ele significar dar a volta em algo, ele vai ser inseparável. Ok? Ele vai ser inseparável. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu quiser dizer ele atropelou a mulher, ou ele atropela a mulher no presente, fährt die Frau um. Fährt die Frau um. Ele atropela a mulher. Fährt die Frau um. Ou ele atropela a placa. Fährt das Schild um. Fährt das Schild um. Ok? Então, atropelar é umfahren, mas o prefixo vai para a última posição. Agora, se for dar a volta, vai ser umfahren tudo junto, mesmo na hora que tiver conjugado. Então, wir umfahren die großen Städte. Wir umfahren die großen Städte. Significa nós damos a volta nas cidades grandes, né? Nós damos a volta nas cidades grandes. Eu estou viajando de carro e eu não quero passar dentro da cidade grande, então vou dar a volta, tá? Vou passar em volta da cidade. Ou usando o mesmo exemplo da placa, né? Wir umfahren das Schild. Nós vamos dar a volta na placa, nós damos a volta na placa. Então, fährt das Schild ele atropela a placa. Umfährt das Schild, ele dá a volta na placa. E é por isso que o contrário de umfahren é umfahren. Porque pode tanto significar atropelar quanto dar a volta. Então, esses dois verbos são praticamente contrários, ok? Fährt das Schild ou umfährt. Fährt das Schild ou umfährt das Schild. Uma coisa importante é que quando o verbo é separável, a sílaba tônica dele é o prefixo. Então, umfahren. Quando o verbo é inseparável, a sílaba tônica é no verbo mesmo. Então, umfahren. De novo, umfahren, umfahren. Ok? Muito bem. Então, uma frase assim que, para finalizar isso, né, seria: Wenn der Fahrer nicht das Schild umfahren möchte, muss es umfahren. Se o motorista não quer atropelar a placa, ele tem que dar a volta na placa. Um outro verbo que funciona da mesma forma é o verbo übersetzen. Übersetzen, inseparável, significa traduzir. Entretanto, se ele for separável, ou seja, ser botânico que é o übersetzen, ele vai significar atravessar. Então, muda completamente de sentido. Então, se eu quiser traduzir um texto, eu vou usar übersetzen junto.
Ich übersetze Romane ins Portugiesische. Eu traduzo romances em português. Ou ich habe den Text gestern übersetzt. Eu traduzi o texto ontem. Agora, se eu quiser dizer atravessar, o verbo é separável. Atravessar no sentido, normalmente, quando eu uso übersetzen, vai ser atravessar normalmente no sentido de atravessar água, tá? Atravessar um rio, atravessar, normalmente rio, né? Atravessar um lago, atravessar a água. Então, por exemplo, man setzt den Fluss über, die Stadt zu erreichen. Se atravessa o rio para chegar à cidade, para alcançar, mas é nesse sentido, né, para alcançar a cidade. Ou der Fährmann setzte eine Gruppe von Flüchtlingen über. Der Fährmann setzte eine Gruppe von Flüchtlingen über. Der Fährmann, Fährmann é a pessoa é o homem que pilota, digamos assim, né, a balsa, o barco que vai atravessar. Não sei essa palavra em português, estou aqui tentando lembrar. E ele atravessa, né? Setzte über, ele atravessa um grupo de imigrantes, de fugidos, né? Flüchtlingen são são aquelas pessoas que fogem da guerra, fogem de situações políticas em seus países, são os Flüchtlinge. Não são exatamente imigrantes, não são exatamente fugidos. Eu não consigo lembrar nem a palavra Fährmann, nem a palavra Flüchtling em português, mas tenho certeza que vocês entenderam. E logo depois aqui eu vou procurar e vou com certeza lembrar, óbvio. Mas agora eu não consigo lembrar. Então, übersetzen significa atravessar, tá? Übersetzen significa atravessar e übersetzen significa traduzir, ok? Então você percebe que em alemão eu vou ter esse caso de alguns prefixos que podem ser separáveis ou inseparáveis, e ele ser separável ou inseparável vai mudar o sentido do verbo. É bem interessante, é já uma questão assim um pouquinho mais avançada, tá? Então, mas é uma curiosidade, uma coisa para quem gosta da gramática alemã entender e se encantar ainda mais. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje e a gente se fala amanhã. Tschüss!